Na Páscoa, o noivo nos resgatou e nós somos a sua noiva. Nós éramos escravos, de vez em quando a gente volta lá um pouquinho, mas nós já não somos padeiros que fabricamos pão. De vez em quando a gente peca, mas nós estamos numa jornada rumo ao nosso novo lar, que é a Nova Jerusalém. A gente já tem acesso a ela no Espírito, mas nosso corpo ainda quer, né? A transformação. A gente vai chegar lá. Deixa eu acrescentar o significado agora de passar ou de pesar do grego, que é essa palavrinha aqui, skepassó. 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 Porque no grego tudo tem um sotaque diferente. Que significa proteger, abrigar e cobrir. Vou juntar tudo agora na Páscoa. É liberada a palavra pela voz do sangue de Jesus. A voz de Abel clama, a voz do sangue de Jesus clama muito mais alto e muito melhor e muito mais eficaz. E é uma voz que vai de eternidade a eternidade. É uma voz que transforma tudo porque veio daquele que criou a matéria. Então a matéria responde à voz do sangue de Jesus. Essa voz e essa palavra liberada, ela estabelece justiça e salvação. E essa justiça e essa salvação, elas sustentam a cerca de proteção que o Senhor estabeleceu ao nosso redor contra a morte. Amém? Diga assim, nessa Páscoa, a palavra de Jesus, da voz do seu sangue, estabelece justiça e salvação na minha vida. E isso sustentará a cerca de proteção com a qual ele me envolve contra a morte eterna. Sim e amém. Vamos falar um pouquinho sobre essa primeira sombra da Páscoa que aconteceu ali na queda de Adão e Eva. Quero que você se veja abraçado pela palavra de Deus, que é Jesus. Quero que você se veja sendo vestido com a pele do cordeiro que foi sacrificado. Exatamente isso que você imaginou aí. Você imaginou Jesus, que é o cordeiro, e ele é a pele com a qual você vai ser vestido. Porque era a pele que te vestia quando você... Era a pele que vestia Adão e Eva, da onde nós viemos. E nós nascemos nus, sem essa pele, porque Adão e Eva perderam essa cobertura do sangue e da pele de Jesus. Ai, muito estranho pensar assim. Tá bom, eu vou ser mais gentil com você. Pensa, Jesus é o tabernáculo vivo. Você estava dentro do tabernáculo vivo quando você foi criado em Adão e Eva. E aí quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a cobertura, essa roupa do tabernáculo vivo, que é a pele de Jesus, que é Jesus. Mas ficou mais bonito para você? Pensar num tabernáculo, não tem problema não, tá valendo. Porque a gente volta para dentro do tabernáculo vivo. Então, nós precisamos saber que Adão e Eva perderam essa roupa, essa veste que é a pele de Jesus, que vai ser simbolizada pelo primeiro sacrifício. Deus vai vesti-los com uma pele de animais, mas não é ainda, é uma sombra, até que viesse o momento do sacrifício do Cordeiro Jesus e ele pudesse vestir-nos novamente com a sua pele, encher-nos com o seu DNA. Vamos ver então? Gênesis 3:21, fez Yahvé Deus vestimenta de peles, não é de peles, é de couro, de pele de gente ou de animal, tanto faz. Não fala do quê? Peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A gente não sabe o que foi, mas se eu tivesse que chutar numa prova, eu diria que foi de cordeiro, que eles foram vestidos de cordeiro. Demorou, viu, para achar alguém que colocasse um cordeiro em Adão e Eva. Mas achei também, olha que legal, um altar com um cordeiro sacrificado, lá no Museu da Criação. E lembre-se que esse altar ele é de pedra e Jesus é rocha e é pedra. Ele também foi rasgado na cruz, entre aspas, né? Ele é o véu que foi rasgado. Lembra da pedra, não esquece da pedra.
Vamos a 2 Coríntios 5, 1 e 3. Vou dar aquela voltinha. Eu acho que eu falo isso em toda a aula. Não consigo não falar. Eu acho que Deus quer que eu fale toda a aula. Vamos voltar lá no Éden? O que acontecia no Éden? Adão e Eva estavam plenos, cheios de Deus, o Espírito estava vivo, o Espírito Santo habitando neles, vestidos e revestidos de Cristo, vestidos e revestidos, a roupa deles era espiritual, para eles não fazia diferença. Para eles estavam vestidos de alguma coisa, não sei se eles sabiam do que eles estavam vestidos, mas estavam vestidos de Jesus. Porque as dimensões estavam fundidas. Então nós tínhamos os céus e a terra juntos. As roupas eram celestiais. A terra era a terra, as roupas não eram físicas, eram espirituais, porque eram Jesus. E a dimensão do céu estava junto, estava tudo misturado. Tudo uma coisa só. Deus passeava por ali, os anjos estavam por ali, Satanás foi criado ali no Éden, ele era um querubim da guarda e foi criado no jardim do Éden, como diz o texto em Ezequiel 28, é isso. E aí depois ele caiu e pelo visto continuou com acesso no Éden. Onde eu estava indo mesmo? É mesmo. Aí Adão e Eva morderam a cenourinha que Lúcifer já caído, que Satanás mostrou assim para eles, tipo, oi, você não quer comer dessa árvore? E ele foi, ele come. Quando ele come, quando ele desobedece, aquilo que a voz tinha dito, a voz de Deus tinha dito para ele, se você comer, você vai morrer. Ele não sabia, eu acho, o que era morrer. Ele esqueceu de perguntar para Deus, Deus, o que significa assim, eu vou morrer? O que é morte? Não tem morte. Ele podia ter perguntado para Deus, mas ao invés de perguntar para Deus o que ele fez, ele foi e, eu vou acreditar na serpente. O que mantinha Adão e Eva dentro da santidade, na obediência? Aquela chavinha que tem aqui no nosso espírito que chama fé. Enquanto eles acreditassem em Deus, eles iam dizer, não vou comer disso, porque Deus falou, e eu acredito no que Deus falou. Não, eu peguei a minha fé, eu emprestei para a voz do inimigo. Quando a voz do inimigo falou, não, mas não é bem assim, a minha chavinha da fé saiu do meu foco, voz de Deus, e foi para um outro foco. Quantas vezes a gente faz isso, né? Deus falou, mas eu acho que o pastor está certo, ainda que ele esteja pregando contra a palavra de Deus. Deus falou, mas a sociedade diz que não, porque a sociedade sabe mais que Deus. Princípios espirituais a gente não vê, amados. Então, quando Deus fala, não se joga do 14º andar, é porque tem umas leis que você não está enxergando, mas elas vão agir sobre a sua vida. E você vai cair lá embaixo, vai se espatifar no chão. Então, acredite em Deus, quando ele diz não é para fornicar, não é para adulterar, não é para roubar, não é para matar, não é para não é para fazer um monte de coisa aí que está na lei, não esquece que está lá em Moisés. Quando ele fala é porque existe um princípio espiritual que nós muitas vezes não enxergamos e ele vai agir sobre as nossas vidas. Então tá, Adão foi, Eva foi, eles comeram. No momento em que eles comeram, qual foi a primeira coisa que eles sentiram? Medo, porque eles tiraram o perfeito amor que lança fora todo medo. Logo agora o medo não ficava fora. O medo veio porque eles perderam a cobertura da roupa de Jesus, da veste, da pele de Jesus que lança fora todo medo. E aí eles ficaram, eita, o que aconteceu com a nossa roupa? Fiquei pelado aqui. Eva, tu tá pelada, minha filha, o que tu fez? É a tal da morte que aconteceria sem essa pele. Sem essa pele, nós não temos mais a cobertura que era necessária para nós termos o acesso às dimensões do Espírito e comer da árvore da vida. Então Deus encontra Adão e Eva, tipo, Adão, onde você está, né? Porque Deus não perdeu Adão e Eva. Mas era a chance que Deus estava dando para eles reconhecerem o que eles tinham feito. Então eles estão lá escondidinhos, né? Eita Deus, e agora a gente vai ter que sair para fora. Oi Deus, a gente está aqui. Eva,
cata umas folhas aí, minha filha. Porque eu vou sair assim na frente de Deus, não, né? Como se eu não tivesse visto o barro que ele formou. Aí ele sai todo verde, né? A agenda verde começou lá atrás no Éden. Fica a dica. Foi uma piada que só alguns entenderam. Ô Adão, o que aconteceu com você? Tipo, eu sei o que aconteceu com você, mas esse é um bom momento para você confessar agora, né? Então, ao invés de confessar, eu vou fazer aquilo que eu coloquei a minha fé num ser lá e grudou em mim a natureza daquele ser. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é negar o que eu fiz e jogar a culpa no outro, que é o que o pecado faz, né? Então, ele falou, então, a mulher que o senhor me deu, primeiro que a culpa é sua, porque o senhor que me deu a mulher. Já culpa a Deus. Ela mandou comer, nananana. Tô vendo que vocês estão nus. Bom, então é o seguinte. Vocês emprestaram a sua fé para outra fonte de voz e veio sobre você o que a minha voz falou que ia acontecer. Você morreu. Como assim morri? Eu tô aqui. Não, Adão, você não entendeu nada. Aqui no Éden, você não está enxergando, mas você está vendo fusão das dimensões aqui. Os céus estão na terra. Nesse momento, o que você fez foi, você se divorciou dos meus céus. Você se excluiu dos meus céus. E parte dos meus céus são essa pele que você perdeu aí, que você está se vendo pelado. O revestimento do meu sangue, o revestimento do meu Messias, o revestimento do meu filho, que é a minha voz criadora. O meu revestimento você perdeu. E, eu não sei se você enxergou aí dentro, mas você está enxergando o Espírito Santo aí, meu querido? Porque o Espírito Santo não está mais aí, não. A minha essência de vida já não está, o meu sopro, o meu vento não está mais dentro de você. Por isso que você ficou com medo, escondeu, achou que eu não, esqueceu que eu vejo tudo. Foi se esconder, Adão? Pelo amor, né? Você tinha que ter saído correndo para me achar. Não ter esperado eu vir, porque eu podia ter te ajudado. Então é o seguinte, você se divorciou de mim, então infelizmente eu não posso mais deixar você nesse ambiente com acesso à árvore da vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar as dimensões. E a dimensão do jardim, a dimensão do espírito, a dimensão céu vai ser destacada da sua realidade. Ela vai para outra dimensão e você vai permanecer na dimensão terrena. Então, eu vou te colocar do lado de fora do jardim, bye bye. Foi expulso fortemente, violentamente, porque o pecado requer uma reação forte. Não foi tipo, meu amor, meu querido, deixa eu abrir a porta para você, não. Eles foram violentamente expulsos do jardim. O pecado tem consequências, alguns têm piores consequências do que outros. E então, Adão e Eva já não puderam mais entrar nessa dimensão. E ela se tornou invisível para Adão e Eva. E assim é para a maioria de nós, seres humanos. Nós não enxergamos a dimensão celestial. Quando Jesus veio e nos apresentou, quando o Espírito Santo vem e nos apresenta a obra de Cristo para a nossa salvação, o que ele está dizendo é, queridos, vocês continuam nus. Vocês continuam tendo que usar roupa feita de coisas da terra. Se vocês quiserem, eu posso te dar a roupa de Deus, de novo, que sou eu, Jesus, né? E se vocês quiserem, vocês têm que pegar aquela chavinha que fez vocês colocarem a fé em outro lugar, vocês têm que pegar essa chavinha e colocar a fé no lugar certo de novo. Tem que crer na minha obra. E a minha obra é Jesus morreu na cruz, tudo que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Quando nós colocamos a nossa fé de volta naquele que é o perfeito amor e que pode nos vestir de glória, de sangue, de roupa, de pele, de tabernáculo, de bênção, de promessa, de prosperidade, de salvação, de alegria e de tudo mais, o nosso espírito faz... E agora que ele está vivo de novo, o Espírito Santo vem e encaixa perfeitamente. Agora a porta se abriu
Os portais celestiais que estavam fechados se abriram para mim e eu consegui agora chegar até a árvore da vida e comer do seu fruto, que nós celebramos e podemos celebrar todos os dias com o sangue e o corpo de Jesus. Agora a minha alma está salva, ela não está mais perdida, porque o meu espírito agora é novamente a habitação da rocha eterna. E agora eu tenho acesso às duas dimensões, a dimensão celestial em Deus. Ah não, mas espera aí, tem uma coisa torta aí, porque tem muita gente que vê coisas no mundo espiritual e que não tem a fé chave Jesus. Sim, porque o nosso espírito foi criado para se comunicar com as dimensões do espírito. O nosso corpo foi criado para se comunicar com as dimensões terra, físicas, materiais. No Éden estava tudo junto. Hoje não está mais tudo junto. Mas o espírito do homem que está morto em delitos e pecados se comunica com as dimensões do espírito sem Deus. Ele não tem acesso à árvore da vida, que é o que ele tanto quer. E é por isso que o homem constantemente, por meio de sacrifícios, macumbas, trabalhos, ocultismo, tenta edificar uma Babel que quer alcançar constantemente esse lugar na dimensão do espírito que traz não só o rejuvenescimento, mas a vida eterna. O homem hoje está buscando a vida, continua sempre buscando a vida eterna. Ele só não conseguiu construir uma Babel antigamente porque os idiomas foram separados e ficamos 5.000 anos, 5.800 anos com os idiomas separados. Até que Deus falou, agora é tempo, e nós vemos essa aceleração de comunicação, de transporte, todo mundo agora consegue se falar. Você aperta o botãozinho ali, você escuta o chinês falando em português, com a voz dele ainda, de tão fantástico que está a inteligência artificial. Eu digo fantástico porque é uma obra, uau, é uma coisa boa, uma coisa linda, maravilhosa, que o inimigo vai usar, óbvio, mas, né? Vamos ao primeiro sacrifício, vamos ver o que Paulo fala. Vocês entenderam a minha historinha? Vocês gostaram da minha historinha? Eu amo essa historinha, a gente tem que contar toda vez, não é possível, não consigo não contar ela. Porque a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não entende o evangelho, o que Jesus veio fazer. Ele não veio te dar uma vida boa. Ele veio te dar uma vida no perfeito amor e que haverá, a gente tem uma esperança da glória. Nós vivemos um pouquinho da glória aqui, mas há algo que nós ainda aguardamos e até mesmo a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Se você ler o texto todo, está falando de ressurreição dos mortos, está falando de glorificação desse corpo, está falando que a ressurreição, a redenção, ela não para na minha alma. O homem, ele foi criado eterno em todo o seu ser, corpo, alma e espírito. E no momento, só o que tem de eterno para os crentes em Cristo, fé em Cristo, é alma e espírito. A alma foi salva da perdição, logo ela é eterna também. Mas o corpo não, o corpo continua voltando para a rocha, continua voltando para o pó, o planeta, continua voltando. Mas ele vai também receber a sua redenção. E é isso, todos os textos que falam de glória estão falando desse momento, de nós sermos transformados. Vamos ver lá o que Paulo fala em 2 Coríntios 5, 1 e 3. Sabemos, amados, queridos de Corintos, e aqui da Casa da Glória, e aqui de São Paulo, sabemos que se a nossa casa, o nosso lar, a nossa habitação terrestre, desse tabernáculo aqui, dessa tenda temporária, se ela se desfizer por meio da morte física, nós sabemos que, nós que já temos a fé em Cristo, nós temos da parte de Deus um edifício, uma coisa que está sendo edificada, uma casa que não é feita por mãos de homens, foi feita pelas mãos de Deus, mas não é feita por mãos de homens. Ela é eterna e ela é em outra dimensão, ela é no Espírito. Nós não temos uma casa aqui, né, onde a gente está morando aqui, a gente não tem uma roupa que vai nos permitir sermos eternos. E é por isso que nesse tabernáculo aqui, que está ainda debaixo, num lugar que está sob, que
que mora num mundo que jaz no maligno e que está perecendo, está se degenerando constantemente. É por isso que nesse tabernáculo nós gememos. Por que a gente continua gemendo se a gente já tem Cristo? Porque nós ansiamos por sermos revestidos da nossa habitação celestial, aquela pele que não é só no mundo espiritual, ela é real, ela é física também, só que ela só vai se tornar nesse grau física quando houver a fusão das dimensões completas, na segunda vinda de Cristo. E se, é uma condicional, se eu for encontrado vestido de Cristo, ou seja, se nesse momento aqui eu creio em Cristo, então eu não estou completamente nu, mas eu ainda não estou revestida do meu novo corpo glorificado. Se eu estiver aqui com Cristo e não estiver pelado totalmente, condicional. Ou seja, eu só vou ter a minha casa espiritual celestial na segunda vinda se antes dele vir eu tiver minha fé nele. Se quando ele vier eu não estiver com a minha fé direito, 100%, não metade do meu pé no mundo, a outra metade, não existe isso. Ou a sua fé tem que estar completamente no lugar só. Só tem um que morreu na cruz por nós. Só tem um que derramou o seu sangue por nós. Só tem um que abriu essa porta e esse caminho por nós. E hoje, infelizmente, a igreja está pregando uma miscelânea de sincretismo que vai levar metade do povo das igrejas para o inferno. Ou seja, hoje, se eu estiver com Jesus, não for encontrado nu nessa minha fé, então eu serei revestida do tabernáculo, da habitação celestial na vinda, na segunda vinda de Cristo.